Existe um serviço no qual você contrata pessoas que já morreram pra satisfazerem os seus desejos. O que eu fico pensando é como é que alguém pode criar um negócio desses. E o mais bizarro de tudo é porque pra criar isso, o cara não fez sozinho. Teve toda uma equipe que aprovou a ideia e falou, bora, vai ser uma ótima ideia. E criou simplesmente isso. O nome da obra é Delivery of the Dead. E como o nome já diz, é um delivery de gente morta. Pensa comigo. Já tá errado? Já. Já tá bizarro? Já. Mas esse mangá tem uma fanbase. Não é a maior fanbase do mundo, mas tem uma fanbase. Então o cara continuou publicando. O mangá tem história. Tem literalmente um movimento político chamado Dead Lives Matter. Ou seja, vida de mortos importam. Eu juro. Eu vou contando aqui e você vai ver o quão bizarro é essa obra. Mas se você for criança, por favor, já sai do vídeo. E se você não for, já deixa seu like e se inscreve no canal que vai me ajudar bastante. O mangá começa nos mostrando Katashi, que ele é o protagonista, só que só do primeiro capítulo, vocês já vão entender. Ele, além de fracassado, ele é doente da cabeça. Ele guarda um saquinho que tem uma calcinha lá dentro, que é a calcinha da Shiro Love. Quem é Shiro Love, a gente já vai entender quem é. E a gente começa com um monólogo dele, falando que se não fosse essa calcinha que ele guarda há tanto tempo, ele não sabe como teria sobrevivido. Isso dá força pra ele, dá o sentido à vida dele. Então agora ele tá preparado. Depois de 6 meses sem a Shiro Love, ele vai contratar a Shiro Love de novo, porque ele tá precisando sentir o que ele sentiu há 6 meses atrás. E aí a gente vê ele se preparando. Ele ainda tá bem nervoso, porque tem muito tempo que ele não a vê. Só que aí quando ele vai escovar o dente, tomar banho, chegar cheirosinho pro defunto, toca a campainha e é a empresa. Ele abre a porta e lá a gente tem tipo que o cafetão dos mortos. É ele que entrega basicamente os corpos pra galera. Cara, essa frase eu nunca imaginei que eu fosse falar. O Katashi fica emocionado de ver a Shiro Love depois de muito tempo, só que o cafetão explica pra ele que a Shiro Love se machucou com o último cliente. O último cliente literalmente quebrou o braço dela, e ele avisa que a Shiro Love é a mais velha que eles têm no serviço, é a que tá há mais tempo. Então, agora o limite de tempo com os clientes diminuiu, ou seja, ele só tem 1 hora com a Shiro Love. Pra ele, isso já é mais que o suficiente. Ele pega a Shiro Love, põe pra dentro de casa e começa a admirar a beleza do corpo morto dela. Detalhe importante, esse serviço, essa empresa, antes de entregar esse morto-vivo pra pessoa, ele meio que limpa, entre muitas aspas, e tira alguns dentes pra não machucar a pessoa, sabe? Então deixa o defunto nos trinks. Como se já não fosse bizarro o suficiente, a partir desse momento a gente começa a ouvir umas frases, umas citações, que você fica incrédulo. Simplesmente, assim que ele vê a Shiro Love, ele vê o quanto ele gosta dela, o quanto ele quer fazer as coisas com ela. E aí ele pega e fala assim, bom, vou te dar um banho. Ele literalmente começa a falar, bom, tem que colocar essa água nessa temperatura aqui pro corpo não decompor. Então vou fazer a massagem desse jeito pra sua pele não ficar descamando. É completamente bizarro e o cara tá ali feliz. Ele toca no corpo dela e fala, nossa, que delícia esse corpo frio, parece um filé mal passado. Meu amor, ele literalmente fala isso. A partir desse momento, a gente tem umas cenas que eu não posso mostrar e, obviamente, não vou mostrar nem censurado, mas é tudo bem explícito, então, tipo, é bem nojento. E aí, vai piorando. Simplesmente, quando ele tira ela do banho, leva pra cama e eles vão começar a fazer aquelas coisinhas, ele se empolga e lembra do braço dela que tava quebrado? Então, ele acaba arrancando uma parte do braço dela, porque já tá em estado de decomposição. Voa sangue pra tudo que é lado, cai pedaço dela, fica uma nojeira. Aí quando o cafetão vai buscar ela depois de 1 hora, ele reclama porque o produto está danificado. Mas o mais bizarro, que agora no primeiro capítulo, é simplesmente que a gente vê que o Katashi tá sentado na sua cama, já limpou tudo que tinha que limpar, e aí ele pega um pedacinho, ele guardou um pedaço do braço da Shiro Love e vai guardar naquele mesmo saquinho, onde ele fala que isso vai continuar dando força pra ele seguir a vida dele. É basicamente esse o primeiro capítulo. Tem protesto, tem grupo político, começa uma loucura toda. Eu não sei como que alguém conseguiu ler isso até o final. No caso, eu consegui ler, mas com um mangá desse, você deve imaginar que a história não é a parte forte. Então vamos pular pro último capítulo, porque até lá são só episódios separados de pessoas doentes fazendo coisas com a pessoa sem vida, basicamente. Eu não sei, eu acho que esse vídeo vai ser tirado do ar, mas eu vou continuar aqui. O último capítulo mostra basicamente como tudo começou, como começou esse serviço, como é que funciona, e eu vou explicar pra vocês tudo que a gente tem nesse último capítulo. Basicamente, no início desse último capítulo, aparece uma personagem chamada Utako. A Utako, ela tá chegando com umas sacolas de compra em casa e ela encontra o marido e fala, olha aqui, trouxe pra gente. O marido, a gente vê que ele tá com uma cara um pouco esquisita.
ele percebeu que o taco tá sem uma parte do braço e pergunta, o que aconteceu? E aí ela fala, eu acho que tinha gente com fome na rua. Tipo, na maior naturalidade. E começa a entregar as compras, falando, vamos fazer um curry hoje à noite. E aí ela começa a ser atacada por umas pessoas. Então parece que começou um apocalipse zumbi ali. Nisso, o marido da Otako tenta salvar ela, fica ali em choque. Chega a filha da Otako e salva o marido, basicamente, no meio do apocalipse. Ela fala pra ele fugir. Ele fala que não quer fugir porque estão acabando com a mulher dele. E aí mostra anos depois, ele encontrando a própria esposa naquele serviço que entrega as pessoas. E aí a gente vê que ele tá feliz, ele tá contente naquele momento. Ele vai contratar o corpo morto da própria esposa pra ele se divertir, digamos assim. A cena corta novamente e nos mostra agora nos tempos atuais. A sua filha tá conversando com um cafetão. Ele parece ser tipo o dono desse serviço todo. E ela pergunta, você é o dono? Como é que tudo começou? Ele fala que ele é basicamente um motorista, ele só entrega as coisas, ele não é o dono. E quem começou isso foram os próprios mortos. É confuso? Sim, porque o criador ele não devia saber o que ele estava falando, ele só queria expor a doença da cabeça dele. Então a cena corta de novo e mostra o marido da Otako Love, e aí ele tá se divertindo com o corpo sem vida da mulher. É uma cena explícita novamente, é ele vendo as partes meio que em decomposição dela e gostando, o corpo frio e etc. Até que no meio do ato simplesmente cai um raio na casa dele, começa a pegar fogo ali em tudo, inclusive no corpo da ex-mulher, e no final corta pra ele com a cabeça da ex-mulher queimada no braço dele, e ele falando que vai cremar ela direito no dia seguinte, que ele fica muito triste com isso porque ele tava se divertindo e que ela era muito gostosa. No final, na última parte do capítulo, tá ele rezando com a filha pra mulher morta que ele tava macetando. E é assim que acaba essa incrível obra de Delivery of the Dead. E por incrível que pareça, essa obra é nojenta. Como que existe uma fanbase, eu também não sei. Tem gente que realmente gosta e defende essa obra. Fala que traz pensamentos humanos, estudos de não sei o que. Juro pra você, eu juro. Mas assim, por incrível que pareça, ela não entra, eu acho que nem no meu top 5 de mais bizarras. Eu já li coisas piores. Não porque eu quis. Lembrando que eu gravo vídeo, é pra contar futuramente pra vocês. Então se vocês gostarem bastante dessa obra, eu trago mais coisas assim, tipo, a nata da nata. Só, você já sabe, só os piores dos piores. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E agora eu queria dar um recado mais pras pessoas que já me acompanham há um tempo. E pra quem tá chegando agora pode ouvir também, mas é mais pra galera que já vem me acompanhando. A gente acabou de bater mais de 3 mil inscritos. E tem, tipo, pouco mais de um mês que eu tô postando vídeo aqui no YouTube. Então eu tô muito feliz com o ritmo que tá crescendo o canal. A galera comentando bastante coisa, tem me ajudado bastante, me incentiva bastante a continuar. Então, se você já deixou seu like, muito obrigado. Se você já se inscreveu, muito obrigado. Eu sou Mu e vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrem-se, sejam gentis. E o resto, mano...